Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Poderosamente. Hoje, em continuidade ao audiobook O Óbvio que Ignoramos de Jacob Petri, nós vamos com o capítulo 4, As 3 regras da primeira milha. Como uma fórmula simples pode fazer a grande diferença nos momentos mais críticos da vida. No final de tarde, no verão de 73, num luxuoso escritório no centro de Los Angeles, 2 produtores de cinema se encontraram com um jovem ator. Ambos os produtores tinham pouco mais de 40 anos, vestiam elegantes ternos escuros de grife italiana, estavam no auge. Uma das suas últimas produções, A Noite dos Desesperados, estrelada por Jane Fonda, havia recebido 10 indicações para o Oscar. Vinculados à prestigiosa Unity Artists Studios, eles eram a esperança de muitos artistas em início de carreira. Eles se chamavam Irving Winkler e Robert Chartoff. O ator, por sua vez, havia recém-chegado a Los Angeles. Tinha 30 anos, vestia camiseta branca e calça jeans. Seus olhos eram caídos e sua voz rouca. Quando falava, apenas um lado da sua boca parecia se mexer. Sua única participação no cinema era em um papel secundário no filme Os Lords de Flatbush, um drama sem sucesso contando a história de uma gangue que se tornou famosa nos arredores do Brooklyn pelos anos 50. Seu nome era Sylvester Stallone. Quando Stallone decidiu visitar o escritório de Winkler e Chartoff, ele estava desempregado. Seu carro havia pifado dias antes e ele dependia de carona para se locomover. Sua esposa estava grávida do primeiro filho. As coisas iam mal, muito mal. Tão mal que dias antes ele pregou um anúncio no mural de uma loja de conveniência. Estava tentando vender seu cachorro de estimação. A entrevista com os 2 produtores era uma esperança impossível de conseguir trabalho. Demos a ele 15 minutos, conta Chartoff. Até gostamos do cara, mas não sabíamos o que fazer com ele. Após ouvir pela milésima vez que não havia trabalho de ator para ele, antes de fechar a porta, Stallone se voltou para os produtores. Iria arriscar uma última jogada. Eu também escrevo roteiros, ele disse. Por acaso se portariam em dar uma olhada num deles? 2 dias depois, Winkler e Chartoff receberam uma cópia de Paradise Alley, A Taberna do Inferno, um dos últimos roteiros que Stallone havia escrito. O roteiro conta a história de 3 irmãos que, no submundo de Nova York dos anos 40, lutavam para sair da miséria e melhorar de vida. Brutos, insensíveis e cheios de vícios, eles eram a atração de Paradise Alley, uma taberna frequentada pela escória da sociedade. O roteiro precisava de alterações, mas tinha um estilo marcante, lembra Winkler. Honestamente, quando lemos o texto, pensamos que o talento dele era escrever. Stallone descobriu sua paixão pelo cinema na escola. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu havia feito algo de que gostei e que não era ilegal, conta, comparando a experiência à sua infância complicada e dura. Sua história de dificuldades começou ainda durante o parto, quando o fórceps usado pelos médicos atingiu um dos seus nervos faciais. A lesão impôs uma aparência estranha ao seu rosto. Mais tarde, a paralisia também afetou a voz e a maneira de falar. Stallone passou a maior parte da infância no Queens, em Nova York. Aos 15 anos já havia sido expulso 14 vezes da escola. Devido ao seu comportamento, foi obrigado a frequentar uma escola para jovens problemáticos no estado da Pensilvânia. Depois, matriculou-se na Faculdade de Artes Dramáticas, mas os professores o orientaram a escolher outra profissão. Ele desistiu do curso, mas não do seu sonho. Após uma breve temporada hippie pela Europa, retornou a Nova York em 69, decidido a se tornar ator. Ao longo de 4 anos, ele realizou testes em praticamente todas as agências de casting de Nova York. Ninguém o aceitou. Enquanto buscava um trabalho no cinema para ganhar dinheiro, trabalhava como segurança, ora como garçom, ora como limpador de jaulas do Jardim Zoológico do Brooklyn. Posso afirmar, sem exagero, que entre 69 e 73 havia sido rejeitado por todas as agências de Nova York. Em algumas, não menos de 10 vezes, conta. Numa ocasião em que perambulava por Nova York, entrou na biblioteca pública para fugir do frio. Sentou-se numa mesa e começou a ler um livro de contos de Allan Poe. Naquele mesmo momento, teve uma ideia. E se escrevesse roteiros? No início de 74, finalizou sua primeira história. Ele mesmo classificou-a como ridícula. Mesmo assim, o trabalho deu-lhe um sentido novo. Pela primeira vez na vida, eu havia concluído algo. Diante de mim, eu tinha 130 páginas que eu havia escrito. Naquele ano, escreveu outra dezena de roteiros. No final de 74, surgiu uma oportunidade para atuar como ator. O filme era uma produção barata, com orçamento de uns $100 mil, chamado de Os Lords de Flatbush. Meu cachê era insignificante, mas era mais do que eu recebia limpando jaulas no zoológico, lembra Stallone.
Com a pequena quantia de dinheiro que recebeu, mudou-se para Los Angeles. Em Hollywood, retomou sua peregrinação pelas agências em busca de um papel. Os resultados, no entanto, continuavam decepcionantes. Uma luz se acenderia no dia 24 de março de 75. Num bar de Los Angeles, Stallone assistiu a uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. De certa forma, eu me identifiquei com Chuck Wepner. Aquele homem apanhava muito. Cada vez que caía, todos pensavam que a luta estava no fim. Mas lá estava ele, em pé no ringue, todo machucado, sangrando, mas não desistia, contou Stallone mais tarde. No caminho de volta para casa, ele pensou muito sobre a luta. A similaridade entre a sua história e a de Wepner parecia querer lhe revelar algo grandioso. Mas ele não sabia o que. Pensou em escrever sua história pessoal. Sabia, porém, que contar o fracasso de um homem que buscava ser ator era um assunto que a média das pessoas não dá sequer 5 minutos de atenção. Precisava algo mais intenso, algo envolvente. Teve uma ideia, escreveria um roteiro sobre um lutador de boxe. Quando chegou em casa, sentou-se numa mesa velha na garagem. Com uma caneta Bic e um caderno de espiral, começou a escrever a história de Rocky, o lutador. Em 3 dias, a primeira versão do roteiro estava pronta. Nos dias que se seguiram, Stallone apresentou o novo trabalho a Chartoff e Winkler. Depois de meses de alterações, o texto estava pronto para enfrentar o concorrido mercado de Hollywood. Chartoff levou a ideia para apreciação da Unity Estes Studio, pedindo um orçamento de 2 milhões. A Unity de Estes se interessou pelo roteiro. Ofereceu 20 mil pelo direito de usá-lo. Stallone aceitou a proposta, mas impôs uma condição. Ele iria atuar como Rocky Balboa. A Unity de Estes recusou. Diz que não iria investir tanto dinheiro para produzir um filme com um protagonista desconhecido. O papel de Rocky Balboa, segundo o estúdio, deveria ser dado a um ator famoso e sugeriram nomes como Ryan O'Neal, Paul Newman ou Al Pacino. Enquanto Stallone negociava o roteiro, em casa o cerco foi se fechando. Sua esposa estava grávida e não havia dinheiro para comprar comida. A saída era vender seu cachorro. E foi então que ele pegou o cachorro e saiu na rua oferecendo o animal. Naquele dia eu sentei na rua e chorei por um longo tempo, ele conta. Lembrando que teve que entregar o animal que mais amava por ridículos $140. Dias depois, a Unity de Estes Studios aumentou a oferta. Iria pagar 200 mil pelo script, mas queria Stallone fora do elenco. Stallone recusou, insistindo no papel principal. Eles subiram para $210 mil. Stallone recusou. Foram para 235 mil, 245 mil e depois 255 mil, mas Stallone persistia na sua condição de fazer o papel de Rocky. Chartoff ficou furioso, julgava a posição de Stallone absurda. A certa altura, Stallone lembrou-se de que estava quebrado e pediu um tempo para pensar. Deu uma volta em torno do prédio, falou com sua esposa por telefone e ela insistiu que ele vendesse o roteiro. A oferta pelos direitos de usar o script, $255 mil, lhe daria uma segurança financeira provisória. Em Hollywood, uma vez que alguém vende um roteiro por esse valor, se solidifica como roteirista. Porém, Stallone não queria ser roteirista. Os argumentos da sua esposa aflita quase o fizeram mudar de ideia, mas ele resistiu a tudo em prol do seu sonho. Cheguei a uma estranha conclusão de que o dinheiro não é nada, ele revelou. Eu dizia para mim mesmo, não venda esse script, se o fizer vai se odiar pelo resto da vida. No outro dia, Stallone voltou à agência. A oferta da Unity Studios havia subido para $340 mil. Ele olhou para os agentes e depois de alguns minutos de hesitação, obteve a coragem necessária para dizer-lhes o que realmente sentia. Eu prefiro queimar esse roteiro, enterrá-lo, jogá-lo no mar, qualquer coisa, mas não deixar que alguém atue no papel de Rocky, disse. Eu escrevi esse roteiro para mim. E mesmo que o preço suba para $500 mil, ou para $1 milhão que seja, eu não vou vender esse script, se eu não atuar no papel de Rocky. Era sua última posição. Finalmente, dias depois, os 2 produtores voltaram a procurar Stallone. Trazia uma nova proposta. Stallone ficaria com o papel de Rocky, mas o preço do roteiro foi reduzido para os simplórios 20 mil originais. Stallone, porém, obteria ainda uma comissão sobre os eventuais lucros do filme. A primeira milha. O céu da Flórida estava extremamente azul. Na área de observação, cerca de 5 mil convidados não tiravam o olho do horizonte. Nas estradas que circundavam o Kennedy Space Center, centenas de empregados da NASA, acompanhados pelos familiares, faziam o mesmo. A milhas de distância, nas praias e estradas próximas ao centro espacial, mais de 1 milhão de espectadores formavam a maior concentração de pessoas à espera de um simples evento que a história já presenciara. Na extremidade superior do foguete Saturno V, Apollo 11 repousa em silêncio. Pouco depois do meio-dia, enfim, a nave é lançada. A bordo, os 3 astronautas teriam a missão de levar o homem à Lua.
A decolagem é turbulenta, monstruosamente turbulenta. Apollo 11 foi programada para uma missão de 8 dias, mas cerca de 80% da energia é consumida, no entanto, nesses primeiros minutos durante essa turbulenta arrancada. Há 2 fatores que justificam esse consumo. Primeiro, a nave precisa romper a força da gravidade. Segundo, na arrancada, ela carrega todo o seu peso bruto, principalmente do combustível usado para romper a gravidade. Na vida, da mesma forma, a decolagem exige tremenda energia. Primeiro, precisamos romper a gravidade que nos cerca. Precisamos sair da zona de conforto. Segundo, carregamos todo o peso do talento bruto, muitas vezes irreconhecível aos olhos do mundo. E mesmo que tenhamos um talento notável e um propósito definido de forma clara, há uma série de outras virtudes necessárias. Nós só conseguiremos assimilar essas virtudes ao longo do caminho. Observe o exemplo de Sylvester Stallone. Ele demorou 10 anos para conseguir um papel. Na verdade, foi necessário que ele criasse um papel para si próprio, lutasse de maneira obcecada por ele. Depois disso, sua carreira foi um estouro. No caso de Gisele Bündchen, não foi diferente. Ela nasceu em Horizontina, um pequeno município no noroeste do Rio Grande do Sul. A sede do município, como qualquer outra dessa região, é pouco mais do que uma vila no meio de um oceano de plantações de soja, milho e trigo. Sua população é de 19 mil habitantes. Destes, 1/3 está espalhado pelo interior. Pessoas que, como o pai de Gisele, vivem a vida inteira ali, possivelmente conhecem todos os moradores do município. O povo é cortês, educado e gentil. Na rua, alguém que nunca tenha visto antes, ao cruzar com você, o cumprimenta com um sorriso. O contrário seria considerado uma extrema falta de respeito. Viver ali é tranquilo, confortável e seguro. O problema é que o mundo da moda não acontece em Horizontina, aliás, nem mesmo em Porto Alegre, a capital gaúcha. Alguma coisa, mas muito pouco, acontece em São Paulo. Os verdadeiros endereços do mundo da moda são Paris, Milão, Londres e especialmente Nova York. E Horizontina, nesse caso, fica longe de tudo, aliás, muito longe. O município está localizado a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre e, se você considera São Paulo, serão 1.200. A carreira de modelo começa muito cedo, aos 13 ou 14 anos. Isso significa que, se você mora em Horizontina e tem uma filha que quer ser modelo, terá que largá-la, ainda no início da adolescência, na estação rodoviária da cidade. Terá de vê-la tomar o ônibus que irá coletar pessoas em outras dezenas de cidades e chegar a São Paulo 36 horas depois. E se você, como Gisele, é a menina que quer ser modelo, a história é bem mais complicada. Para começar, que motivação você deixa aos 13 anos a família, as amigas, o colégio, o calor e a calmaria de uma cidade como Horizontina para enfrentar São Paulo, com uma população de 22 milhões de habitantes? Para ter uma ideia da diferença, considere apenas um dado. A frota de veículos de Horizontina é de 8 mil, da capital paulista, 6 milhões. São Paulo assusta qualquer adulto que a vê pela primeira vez. Imagine então uma menina de 13 anos. Conheço meninas que chegam, veem o tamanho da cidade, alguém fala para pegar um ônibus e elas ligam: "Mãe, eu quero voltar", conta Mônica Monteiro, ex-modelo e agente da IMG, com endereço em São Paulo. Quando Gisele viajou sozinha para São Paulo pela primeira vez, aos 14 anos, ela teve a carteira roubada. Meu pai havia me dado cerca de R$ 150. Era para apanhar um táxi até o apartamento onde eu ficaria com outras modelos. Mas pensei, vou de metrô, ela conta. A intenção de Gisele era economizar dinheiro para comprar roupa, porque as que ela usava eram das suas irmãs. Pensei que estava sendo esperta. Quando cheguei à estação, abri minha bolsa e minha carteira havia sumido. Lembra? Eu não tinha ideia que alguém poderia me roubar. Este, entretanto, foi apenas o início de uma longa jornada de frustrações. Gisele demorou 8 meses para conseguir os primeiros contratos. Antes disso, amargou muitos nãos, pegou muito ônibus, suportou muita saudade, bateu em muitas portas pedindo trabalho e passou horas e mais horas lendo livros à espera do retorno de alguma agência sem obter sucesso. Um dia, depois de retornar do Japão, onde havia feito alguns editoriais de moda, ela sentiu o impacto. Fiz uns 200 castings e fui recusada em quase todos. Por pouco não voltei para Horizontina, Gisele lembra. E não são poucas as que tentam e retornam para suas casas desoladas. Todo ano, milhares de aspirantes a modelo são levados por olheiros para São Paulo. Reveladas pela sua beleza, elas são entre 30 a 50 mil por concurso. Quase todas desistem antes de ver seu rostinho estampado numa página de revista. Para ter dados mais específicos, de cada 10 selecionadas em 2 anos, apenas 2 continuam. Se for verdade que uma jornada de 1000 milhas começa na primeira milha, a maioria desiste muito antes de concluir a primeira milha.
Considerando que não há dúvida de que muitas delas têm talento, a maioria é linda e obcecada pelo sonho de ser modelo, a conclusão óbvia é que talento e propósito não são tudo. O que torna, então, a carreira de modelo tão seletiva? O que leva tantas meninas a desistir tão rapidamente do seu sonho? A resposta, em parte, está no estudo realizado pelo psicólogo paulista Marco Antônio de Tomaso. Para tentar entender o problema, De Tomaso entrevistou e acompanhou o passo de centenas de principiantes a modelo durante um ano. O problema apontado por De Tomaso, ao contrário do que muitas vezes se imagina, não é nenhuma deficiência estética, intelectual ou mesmo de caráter. O que as tira do jogo são sentimentos como a ansiedade, a dificuldade de adaptação, o medo de não dar certo e o despreparo diante do não. Mas essa explicação por si só não faz muito sentido. Na verdade, ela não responde à pergunta, permanece na superfície do problema, confunde os efeitos com as causas. Para compreender o motivo real, é preciso cavar mais fundo na questão. É preciso encontrar as razões pelas quais elas passam pelos problemas apontados por De Tomaso. Mas antes, observe o seguinte detalhe. Mesmo que você nunca tenha pensado em ser modelo, tenho certeza de que conhece cada um desses fatores por experiência própria. Esses sentimentos não são estranhos a nenhum de nós. E em que momentos eles se manifestam de forma mais intensa? Quando estamos sob pressão, geralmente diante de um fator desconhecido. Tente lembrar, por exemplo, como você se sentiu quando prestou vestibular ou minutos antes na sala de aula, à espera da entrevista para o seu novo emprego, o medo de falar em público. Nosso futuro se decide quando estamos sob estresse intenso, diante de uma situação que exige de nós uma prova maior, e não na monotonia do dia a dia de nossas vidas. Em outras palavras, considerando uma jornada de 1000 milhas, nosso sucesso ou frustração se decide quase sempre durante a primeira milha. É ali que encontramos as maiores dificuldades. Nesse capítulo, vamos analisar cada uma dessas dificuldades e ver como podemos superá-la. A luta de um gênio. Você se lembra da primeira vez que ouviu falar de Gisele Bündchen ou de Sylvester Stallone? No nosso dia a dia, a toda hora, ouvimos falar de pessoas de sucesso, mas elas aparecem como se tivessem caído prontas do céu. Geralmente as vemos como indivíduos excepcionais, que flutuam por caminhos onde nós facilmente atolaríamos. Pensamos que sua biografia não é composta por dificuldades, mas esse é um dos principais motivos que nos impedem de ver as coisas como elas são. Assim como temos uma tendência de achar que a grama no jardim do vizinho é mais verde e macia do que a nossa, também acreditamos que o caminho das pessoas que alcançam sucesso na vida é pavimentado, não possui as curvas, os buracos e a péssima sinalização que existem no nosso. Mas o que sabemos de fato sobre a vida dessas pessoas? Se quisermos entender como elas chegaram ao sucesso, não basta falar de seu sucesso. Temos de analisar o modo como elas agiram, principalmente ao longo período em que construíram a base para o sucesso, a primeira milha. Analise, por exemplo, a história de um dos maiores gênios dos tempos modernos, Albert Einstein. Em setembro de 1896, Einstein tinha 17 anos. Na época, havia deixado a Alemanha e se transferido para a Suíça. Quando estava por concluir o equivalente ao nosso ensino médio, escreveu que, se a sorte o ajudasse, passaria nos exames e iria entrar na Escola Politécnica de Zurique. Eu permanecerei lá durante 4 anos para estudar matemática e física. Suponho que me tornarei professor nesses campos da ciência, optando pela sua parte teórica. Aqui estão as razões que me levaram a esse plano. Elas são, acima de tudo, o meu talento pessoal para a abstração e o pensamento matemático. Meu desejo também me leva para a mesma decisão. Isso é muito natural. Qualquer um deseja fazer aquilo para o que ele tem talento. Não é interessante que Einstein, o genial Albert Einstein, como qualquer um de nós, esperava contar com a sorte para passar nos exames? E mais, que, por outro lado, aos 17 anos, ele já sabia com absoluta convicção que iria ser professor no campo das ciências abstratas? Mais ainda, que era nas ciências teóricas que acreditava estar seu talento? Mesmo com essa convicção, entretanto, sua juventude não foi nada fácil. Em 1899, quando já havia ingressado na escola politécnica, seus problemas pareciam aumentar a cada dia. Ele sofria amargamente com a família que havia falido. Além disso, a saudade da namorada e as dificuldades no convívio social, causadas pela sua personalidade difícil, tornavam sua vida quase insuportável. Certo dia, um de seus professores, Henrique Weber, o advertiu: "Você é um rapaz muito habilidoso, Albert, um rapaz extremamente habilidoso, mas tem um grande defeito. Você nunca permitirá que alguém lhe corrija em nada.
Outro professor, Jean Perner, que lecionava experimentos em física para iniciantes, deu a Einstein nota 1, a menor possível, como média final em sua disciplina. O desempenho de Einstein era tão insatisfatório que Perner quis saber por que ele buscava especialização em física e sugeriu-lhe outros campos, como a medicina ou o direito. Eu tenho ainda menos talento para esses assuntos, por que então, pelo menos, eu não tentaria minha sorte com a física? Einstein replicou. Numa de suas cartas escritas à sua irmã, naquele ano, ele desabafou. O que me deprime mais é a desgraça dos meus pobres pais, que não tiveram um momento de alegria sequer durante tantos anos. O que me machuca profundamente é que, como um homem adulto, tenho de olhar para a situação deles sem poder fazer nada. Não sou nada além de um peso para minha família. Seria melhor se eu nem tivesse nascido. Apenas o pensamento de que eu tenha feito sempre o que está em meu modesto poder, de que eu não me permita um único prazer ou distração, salvo os que meus estudos me oferecem, me sustenta e por vezes me protege do desespero. Observe que Einstein, apesar da dor de ver seus familiares empobrecidos, não abandonou seu propósito, os estudos na área das ciências abstratas, onde acreditava estar seu talento. Ele via na capacidade de desenvolver suas habilidades a única redenção de sua vida. Depois que concluiu seus estudos na escola politécnica, ele passou meses aguardando por uma vaga para lecionar. Durante a espera, Mileva, sua namorada, engravidou. Desempregado, sem dinheiro e sem ajuda, ele não tinha condições de sustentá-la. Teve de deixar Mileva grávida na casa dos pais dela. Lembre-se que, em 1900, uma mulher grávida e solteira era cruelmente discriminada. A sorte também estava contra ele. Ninguém tem dúvidas de que seu talento era no campo das ciências teóricas. Mas isso, naquela época, muito antes de ser uma vantagem, era um grande problema. No final do século XIX, as ciências teóricas estavam apenas nascendo. Era um campo muito vago. Não havia muitas necessidades de profissionais nessa área. Ter formação em ciências abstratas em 1900 era como estar formado em filosofia nos tempos atuais. Você está à deriva no mercado de trabalho. Desesperado, ele até pensou em desistir do seu sonho. Pensou em procurar qualquer trabalho e viver uma vida comum com sua esposa e filha. Essa seria a reação normal. Ninguém o condenaria por isso. E ele até tentou. Por um tempo, pensou em entrar no setor imobiliário. Por fim, mesmo a um preço incalculável, não se rendeu às circunstâncias e manteve o foco em seu sonho maior. Os dois permaneceram separados. A filha nasceu. Mileva ficou com ela durante alguns meses. Depois a deixou sob os cuidados da avó e foi morar com Einstein. Einstein e Mileva casaram. Quando, enfim, tinham condições de sustentar a filha, tentaram resgatá-la, mas já era tarde. No meio de todas essas turbulências, ela havia desaparecido. Einstein nunca a viu. Pior, ele nem ao menos teve certeza sobre o que aconteceu com ela. Em síntese, o que a história de Einstein nos ensina? Ele passou pelos mesmos obstáculos que a maioria de nós, tendo resultados escolares em inúmeras disciplinas que não ultrapassaram a barreira da mediocridade. Claro, ele tinha uma mente privilegiada para a abstração, mas talvez não tão privilegiada como pudéssemos pensar. Nem tão mais privilegiada que a de tantas outras pessoas, as quais não tiveram a mesma persistência em relação ao seu propósito, nem a mesma determinação e disciplina na realização de seu objetivo. Como qualquer mortal, Einstein sofreu com a ansiedade, a saudade, as dificuldades de adaptação, a impaciência diante da rejeição e, em especial, as dificuldades em lidar com as incertezas. As 3 regras. Entretanto, se esses problemas são comuns a todos nós, qual é o mistério que distingue aqueles que, como Einstein, seguem em frente, apesar das dificuldades, e aqueles que se deixam vencer por elas? A resposta está no que Robert Sternberg chama de inteligência prática, ou seja, o conhecimento que ajuda a interpretar as situações de modo correto e a obter o que se deseja. Em outras palavras, inteligência prática é o conjunto de habilidades específicas como as que levam alguém a se desvencilhar de comentários como seu nariz é muito grande ou por que você não busca outra área, como direito ou medicina? Posto de forma simples, todos lidamos com os mesmos problemas. A diferença está na maneira como reagimos a esses problemas e o modo distinto de agir é muito mais sutil do que se pensa. A diferença está em pequenas escolhas feitas ao longo de um curto período de tempo. Uma parcela muito significante de escolhas é responsável pela grande maioria absoluta dos resultados. No início, essas escolhas são quase imperceptíveis, completamente aceitáveis, mas, em longo prazo, criam um abismo entre as pessoas. Economistas falam seguidamente do princípio 80-20, também conhecido como o princípio de Pareto, descoberto em 1897 pelo economista italiano Vilfredo Pareto.
A ideia é que, de uma maneira genérica, 80% dos resultados que obtemos são relacionados com 20% dos nossos esforços. O princípio afirma que existe um forte desequilíbrio entre causas e efeitos, entre esforços e resultados e entre ações e objetivos alcançados. A vantagem de Einstein foi a mesma de Stallone, da escritora Elizabeth Gilbert ou mesmo de Gisele, ou seja, todos eles estabeleceram um objetivo específico levando em conta seu talento, paixão e propósito, e tiveram a disciplina necessária para percorrer a primeira milha de sua jornada, mantendo o foco na sua decisão inicial, independentemente das circunstâncias. É interessante, nesse ponto, retomar o exemplo do lançamento do Apollo 11. Tanto Einstein como os outros tiveram enormes dificuldades ao longo da primeira milha. O consumo de energia foi enorme, foi preciso romper a gravidade e locomover-se com toda a bagagem de um talento bruto desacreditado. Mas, como o Apollo 11, aos poucos, essas pessoas foram desacoplando elementos que já não eram mais necessários. Uma vez rompida a gravidade, eles estavam prontos, lapidados. Esse é o desafio da primeira milha. Para vencer esse desafio, é imprescindível que você siga 3 regras básicas, as 3 regras da primeira milha. Regra 1. Crie imunidade à rejeição. Em 1969 e 1973, Sylvester Stallone foi rejeitado literalmente por todas as agências de casting de Nova York, em algumas cerca de 10 vezes. Aonde ia, ouvia sempre a mesma coisa: você tem uma aparência de tolo. Ninguém vai querer sentar na frente da TV e assistir alguém com cara de bobo falando pelo canto da boca, com uma voz rouca, quase incompreensível. À primeira vista, isso parece uma história que as pessoas contam depois que elas conquistam fama e sucesso. Uma forma de valorizar ainda mais o próprio passe. Mas não é. Stallone estava sendo sincero. Sua história é um exemplo de persistência incrível, que quase beira os limites da obsessão. Nós, atores, temos em comum a ilusão de que vamos entrar no estúdio de um produtor e ele imediatamente dirá: olha só para ele, é justamente o cara que eu estava procurando. Ou que dirá algo como: ele não é o cara perfeito? Mas em geral, o que eu ouvia era: tome uma ducha gelada e procure alguma coisa diferente, conta Stallone. Depois, ele assumiu isso como um desafio. Esse foi o momento em que realmente me enfoquei pelo cinema. Depois de ter recebido um número ridículo de rejeições, ele lembra. E eu quero dizer rejeições clássicas, do tipo que a gente não pode nem pensar numa segunda tentativa. Nem todas as agências fecharam a porta dessa forma, é claro, mas as poucas, cerca de 5 ou 6, que se propuseram a assinar um contrato e que se diga para algum papel muito secundário, acabavam em problemas. Isso simplesmente parecia não funcionar para mim. Parecia que todos haviam sido treinados pelo mesmo técnico para dizer sempre a mesma coisa: Sylvester, seja lá o que você tenha, ninguém parece estar interessado por isso. Não existe mercado para o seu produto, você é um caso único, você requer um tratamento especial. Não existe nenhuma procura para o seu tipo em particular. O que torna a história de Stallone especial é o que ele fez com essas recusas. Todo esse bater de portas na cara desenvolveu nele uma imunidade à rejeição. Isso criou em mim um certo senso de humor. Eu sabia que se eu não risse de tudo o que estava acontecendo, com certeza iria explodir. Durante a noite, ele trabalhava como segurança, limpava zoológico ou fazia qualquer outra coisa para manter os dias livres, e assim poder circular pelas agências em busca de um papel. Eu mantinha viva em mim a crença de que talvez teria alguma coisa em comum, algo especial que eu pudesse vender, mas o problema era encontrar um comprador para esse produto, Stallone lembra. A regra número 1, crie imunidade à rejeição, é exatamente sobre isso. Ao longo da jornada, a primeira milha é a prova de fogo. É o trajeto do caminho onde temos de enfrentar os muros que separam nosso talento do nosso sonho. Nesse trajeto, as vantagens parecem estar todas contra nós. Criar imunidade à rejeição é estar preparado para esses momentos. É identificar nossa habilidade, estabelecer um propósito específico, baseado no talento, paixão e renda, e manter-se focado nele o tempo todo, o quanto for necessário, e não deixar que a rejeição nos impeça de avançar. Por mais desfavoráveis que as circunstâncias sejam, todas as escolhas precisam ter como foco nosso propósito específico. Se você analisar os exemplos das pessoas de sucesso que citei até aqui, verá que todas têm uma coisa muito simples em comum: elas rejeitaram qualquer ideia de desistência. Toda a sua atenção estava focada nos intrincados pormenores do seu talento. Suas escolhas tiveram um único norte. Visto em perspectiva, esse conjunto de pequenas escolhas feitas
feitas de maneira organizada, faz uma diferença monstruosa. Você se lembra do princípio de Pareto, que diz que 20% das causas são responsáveis por 80% dos resultados? O problema é que temos dificuldade com esse tipo de análise, porque o resultado final, o efeito, parece estar muito fora da proporção com a causa. Se cada causa cria um efeito, esse efeito, por sua vez, torna-se a causa do outro efeito. Cada vez que fizermos uma escolha, ela é realizada sobre a escolha anterior. Uma vez que você começa com a escolha errada, voltar ao caminho certo se torna cada vez mais difícil. Fazer escolhas não é um dom exótico, é a parte central do ser humano. Nós fazemos escolhas a cada segundo, precisamos delas para sobreviver. É através delas que vamos construindo o nosso caminho. Desistir, como persistir, nesse sentido, é a mesma coisa, apenas uma escolha. O que muda é o caminho pelo qual as escolhas nos conduzem. Nossas escolhas basicamente são feitas em uma de duas direções, o da expansão ou da retração. O problema é que temos essa tendência natural de fazer escolhas que facilitam o momento, que evitam os penosos e inseguros enfrentamentos da primeira milha. Mas essa é uma opção errada. Se não nos habituarmos a enfrentar as pressões da primeira milha, perderemos a grande oportunidade de expandir nossas capacidades que nos conduzirão ao resto da jornada. As dificuldades, quando enfrentadas, nos fazem desenvolver habilidades e as habilidades promovem a expansão. Considere, por exemplo, cada vez que você possui a oportunidade de falar em público. Você está num grupo e sente vontade de dizer alguma coisa, mas vacila e não fala. O que acontece? Você se retrai um pouco mais. Sua personalidade encolhe um pouco mais. Mas quando você fala, rompe o medo, enfrenta a forma como as pessoas vão perceber o que tem a dizer e você se expande. Você se torna um pouquinho maior, um pouquinho mais confiante. A reputação que você tem de si mesmo aumenta um pouquinho mais. O que você vai dizer de fato nesse momento não tem grande importância. O que importa é que você vença a batalha interior, que você rompa o invólucro do medo, que você fale e perceba que nada de ruim acontece. Na medida que você dá o primeiro passo, as coisas ficam cada vez mais fáceis. Da próxima vez que você for falar, vai ser um pouco mais fácil, e assim sucessivamente. A expansão promove o crescimento, a autoestima. A autoestima não é algo que se possa levar ou dar a alguém, disse Rand Paul, ex-professor de ciência da computação da Universidade Carnegie Mellon. A autoestima precisa ser criada, desenvolvida, e existe apenas uma forma de desenvolvê-la. Ao deparar com algo que não se consegue fazer, trabalhar duro até descobrir que pode e repetir o processo consecutivamente, afirmou Paul. Se trabalharmos duro hoje, há coisas que por hora não conseguiremos fazer, mas amanhã poderemos realizar. Observe as escolhas das pessoas que eu citei até aqui e verá que aquilo que as distingue da grande maioria é o fato de que suas escolhas são sempre no sentido da expansão. Não que elas não sintam medo, ansiedade, insegurança. Nisso todos somos iguais. A diferença está no que fazemos com esses sentimentos. Observe o caso de Gisele. No seu primeiro dia em São Paulo, ela ficou sem dinheiro, a pé, no meio da cidade. Mesmo assim, ela resistiu. O que isso disse a ela? Uma coisa muito simples, que o mundo não acaba diante dessas adversidades. Essas situações todas foram criando uma imunidade em relação a certos tipos de crises, que a ajudaram a enfrentar os 8 meses de rejeição posterior. Quando alguém lhe disse que ela tinha um nariz muito grande e que isso prejudicaria suas fotos, ela não se intimidou. Estava imune a esse tipo de argumento. Aceitou como uma informação, mas não deixou que a afetasse emocionalmente, nem que roubasse seu sonho. O que ela fez com essa afirmação? Na prática, ela foi para o apartamento e passou a estudar os comandos dos fotógrafos, o tipo de iluminação ideal e seus melhores ângulos para a fotografia. Em pouco tempo, o nariz grande, seu ponto fraco, com a iluminação ideal e sobre o ângulo apropriado, tornou-se um dos seus pontos fortes. Além disso, esse tipo de conhecimento teve inúmeras vantagens adicionais. Hoje, suas virtudes fotogênicas são uma das suas principais habilidades. Além dela, ninguém mais fala do nariz grande demais. Muito ao contrário. Aos olhos dos mesmos críticos, ele se tornou charmoso. Sou quem sou hoje por tudo que já passei. Momentos difíceis nos fazem crescer, afirma Gisele. Encarei o não como desafio e não me dei por vencida, só porque algumas pessoas diziam que eu não servia para fazer capa de revista porque tinha um nariz muito grande. Ela diz, tive muita disciplina e persistência e estava determinada a provar que eu realmente poderia fazer aquilo. Se você busca o sucesso, siga essa regra. Crie imunidade à rejeição. Regra número 2.
Entenda o paradoxo da apatia. Todo ano, na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, em Washington, D.C., Estados Unidos, líderes políticos e religiosos se reúnem para um evento chamado National Prayer Breakfast. Em uma cidade acostumada a debater e tomar decisões sobre as coisas mais importantes do mundo, esse é um encontro apartidário que reúne pessoas de todos os credos. Seu objetivo é criar um denominador comum entre os diferentes grupos religiosos e as diversas divisões políticas e sociais. Por isso, os convidados que fazem uso da palavra recebem orientação restrita para não criar controvérsia em seus discursos. 2 palestrantes ocupam o ponto alto do evento. Um é sempre o presidente americano, o outro uma autoridade convidada, cujo nome é mantido em segredo até o momento em que for chamado ao palco. Em 1994, cerca de 3.500 convidados, oriundos de mais de 150 países, ocupavam o Salão Nobre Internacional do Hilton Hotel, onde acontece o evento. O presidente Bill Clinton, a primeira-dama Hillary, o vice-presidente Al Gore e a esposa estavam sentados na mesa oficial. Quando o mestre de cerimônias anunciou o convidado especial, uma pequena freira, de olhar sereno, vestindo o hábito branco com um manto azul nos ombros e uma cruz enorme no peito, cruzou o palco. Ela cumprimentou o presidente Clinton e sua esposa e depois foi até o pedestal. O discurso desse dia seria qualquer coisa menos submisso, passivo ou dócil, conforme a recomendação. No começo, Madre Teresa falou do quanto a vida é preciosa. Depois falou sobre Deus, paz, amor e família. Por um tempo, todos estavam entusiasmados. Ela era o tipo de convidada que qualquer um quer ter ao seu lado. Mas, de repente, as coisas mudaram. Seu discurso adquiriu outro tom, outro rumo. Suas palavras se tornaram rudes, cada vez mais ásperas, tocando nas feridas mais profundas da sociedade americana. Primeiro, ela falou sobre a necessidade de vestir os pobres, alimentar os famintos e abrigar os mendigos, dizendo que devemos amar uns aos outros e cuidar um dos outros. Depois, ela falou de pais infelizes largados em asilos, do quanto eles sofrem por terem sido esquecidos, abandonados, rejeitados pelos próprios filhos. Contou que certo dia, nos Estados Unidos, visitou um abrigo de idosos. Lá, eles tinham tudo: cuidados médicos, roupas limpas, calefação, televisores e comida excelente em abundância, ela disse. Depois prosseguiu, mas mesmo assim eles mantinham um triste olhar. Seus rostos estavam voltados o tempo todo para a porta. Perguntei a uma das enfermeiras por que esses idosos estavam olhando para a porta o tempo todo. A enfermeira respondeu que eles estavam numa constante espera dos familiares. Madre Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: estamos dispostos a nos doar e enfrentar o sofrimento para estar com nossa família ou colocarmos nossos interesses pessoais em primeiro lugar? Realmente amamos a Deus? Como? Como queremos amar a Deus que não vemos, se não nos importamos com nossos irmãos que estão ao nosso lado? Na plateia, a elite americana se remexeu. Por alguns segundos houve um silêncio. Depois, os aplausos encheram a sala, mas nem todos aplaudiram. Clinton, Hillary, Al Gore e sua esposa não moveram um músculo sequer. Madre Teresa não se intimidou. Ao terminar, não havia ninguém que, de certa forma, ela não tivesse puxado as orelhas. Madre Teresa foi uma grande autoridade. Se existiu alguém em seu tempo que viveu os princípios de Cristo, foi ela. Muitos a consideram a missionária do século XX. Sua congregação se espalhou por mais de 150 países. Em 79, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Agora pense por um instante, o que faz pessoas como Madre Teresa, mesmo estando diante das maiores autoridades políticas e religiosas do mundo, não se intimidem. Apesar da orientação clara para não criar controvérsia com o que queria dizer, ela não hesitou um momento sequer em falar o que pensava, mesmo que isso pudesse agredir seus anfitriões. De onde vem essa autoridade moral? Se eu lhe desse as 3 opções a seguir: 1. A sua relação de fé e amor com Deus. 2. O seu trabalho com os pobres. 3. A sua inteligência, formação e experiência de vida. O que você responderia? Sua resposta certamente seria a primeira, ou seja, a sua autoridade moral é um resultado da sua relação com Deus. Mas não é essa a resposta certa. A relação entre Madre Teresa e Deus foi muito mais complicada do que se possa imaginar. Ao longo do meio século, sua vida foi marcada por uma intensa crise espiritual. Brian Kolodziejczuk, responsável pela coleta de documentos para o processo de santificação da Madre, descobriu inúmeras cartas onde ela confessa um completo isolamento de Deus. No seu íntimo, afirma ter vivido momentos de terrível escuridão espiritual. Durante todo esse tempo, Madre Teresa inclusive questionava a própria existência de Deus. Enquanto mantinha uma atitude externa de fé inquestionável, internamente duelava com as dúvidas mais cruéis. Porém, ela nunca se deixou abalar por suas dúvidas. Durante todo o tempo, ela lidou com
isso em silêncio. A relação de Madre Teresa com seus pontos fracos foi de indiferença. Aos 12 anos, ela ouviu um missionário dizer que cada qual em sua vida deve seguir seu próprio caminho. Essas palavras a impressionaram e ela determinou a dar um sentido à sua vida. Esse sentido, no conceito Keller, era entregar-se a serviço dos pobres, e esse permaneceu seu propósito. Nossas fraquezas, dúvidas e incertezas, principalmente ao longo da primeira milha, são inevitáveis. Contudo, nosso propósito deve estar fundamentado sobre nossas habilidades. Madre Teresa não se intimidou, porque tirou proveito da sua natureza confiante, esquadrinhando o seu potencial, mantendo-se distante das coisas nocivas, como sua crise espiritual. O paradoxo da apatia nos ensina a tirar proveito das nossas habilidades e administrar nossas deficiências apenas o bastante para que elas não atrapalhem o desenvolvimento e a lapidação do nosso potencial. Essa é uma questão óbvia, mas que ignoramos o tempo todo. A maioria de nós se sente intensamente incapaz porque pensa constantemente sobre as deficiências e falhas decorrentes delas. Ao longo dos últimos anos, um grupo de psicólogos e educadores focou a atenção sobre o papel que esse tipo de influência exerce sobre as pessoas. Jane Elliott, uma professora do primário de Rice Valley, no estado de Iowa, Estados Unidos, conduziu um estudo perturbador nesse sentido. Rice Valley é uma cidade muito pequena. Sua população não passa de 1.000 habitantes. 100% deles são brancos, a metade descendente de alemães. Se você tivesse nascido em Rice Valley e nunca saído de lá, suas chances de ter visto uma única vez uma pessoa de pele escura seria muito remota. Anos atrás, Jane Elliott quis ensinar aos seus alunos uma lição sobre o que é discriminação racial. No início da aula, disse aos alunos que pessoas com olhos claros eram superiores a outras pessoas. Pessoas com olhos claros são mais inteligentes, mais educadas, mais legais e melhores do que as com olhos castanhos, ela disse. Os alunos com olhos castanhos, cerca de metade da classe, reagiram, mas a professora, num tom autoritário, começou a dar exemplos explícitos sobre a superioridade das pessoas com olhos claros. Aos poucos, suas palavras foram tomando efeito. Os alunos, tanto os de olhos claros quanto de olhos castanhos, passaram a se convencer de que ela tinha razão. A professora então pediu aos alunos com olhos castanhos que sentassem mais ao fundo, deixando as classes da frente para os alunos de olhos claros. Também os fez usar um lenço preto no pescoço para que pudessem ser identificados de longe. Proibiu-os de tomar água na fonte, ao invés, eles tiveram que usar copos descartáveis e os impediu de usar o parque de diversões. Passou a ser propriedade exclusiva de quem tinha olhos claros. Durante a aula, ela elogiava os alunos com olhos claros, omitindo qualquer comentário positivo àqueles que tinham olhos castanhos. Durante o intervalo, deixou os alunos de olhos claros sair 5 minutos mais cedo. No dia seguinte, ela inverteu o processo. Disse que se enganara, que na verdade havia descoberto que as pessoas com olhos castanhos eram mais superiores, e repetiu tudo, dando supremacia aos alunos de olhos castanhos. A professora ficou chocada com a rapidez com que os alunos se transformaram. As crianças designadas como inferiores assumiram um comportamento defensivo, inferior. Até mesmo nos testes e nos exercícios, o resultado era extremamente proporcional. Em menos de 15 minutos, vi diante dos meus olhos crianças maravilhosas, queridas e amistosas se tornarem agressivas e preconceituosas. Crianças que eram dóceis e tolerantes se tornaram amargas e maldosas. Amizades se dissolviam no piscar de olhos, disse a professora. Um dos alunos com olhos castanhos perguntou à professora, que tinha olhos azuis, como ela podia dar aula uma vez que ela era inferior às pessoas com olhos castanhos. Tanto os alunos de olhos claros quanto os de olhos castanhos, no dia em que estavam no grupo inferior, se descreviam como imbecis, tristes e ruins. Quando éramos considerados inferiores, eu senti que tudo de ruim acontecia para nós, uma das crianças disse. Quando eram consideradas superiores, elas se sentiam felizes e sorridentes, e o desempenho era muito superior. Num exercício de leitura, quando eram consideradas inferiores, os alunos demoraram 5 minutos e meio para concluir a leitura. Quando eram considerados superiores, conseguiram fazê-lo em 2 minutos e meio. Quando a professora perguntou por que eles não puderam ler tão bem no dia anterior, uma aluna respondeu: nós tínhamos esses lenços no pescoço. Outro aluno disse: eu não conseguia esquecer esse lenço. O que a experiência de Rice Valley nos diz? No capítulo 2, apresentei um estudo realizado na Universidade de Princeton. Nele, os pesquisadores constataram a estranha influência que as circunstâncias têm sobre nossas escolhas. A experiência de Rice Valley mostra como nossa condição psicológica manipula nosso desempenho e nosso comportamento. Essa influência opera em 2 níveis. Primeiro, no nível consciente. São as coisas que escolhemos acreditar, nossos valores estabelecidos, que usamos para direcionar nosso comportamento de forma deliberada. O segundo nível é baseado numa questão muito óbvia, mas não menos profunda. É a nossa atitude sobre o que os outros pensam ou
ou falam. É a imediata e automática associação que ocorre muitas vezes de forma inconsciente entre as palavras dos outros e nossas emoções. Não escolhemos nossa reação em relação ao que os outros dizem sobre nós. Isso acontece de forma automática, de forma inconsciente. O cérebro rapidamente junta todos os dados disponíveis, as experiências anteriores, a opinião de nossos amigos, os livros que lemos, o que vemos na novela, tudo somado cria um padrão que forma um veredicto instantâneo. Não estamos falando aqui da maneira como você reage a uma situação, como se defende em relação a outra pessoa ou a impressão que passa. Isso, na verdade, não importa. O que importa é o sentimento, a emoção, a reação interna que isso provoca em você. E essa reação, muitas vezes, é irrefletida, inconsciente. Por isso, ser apático aos nossos pontos fracos é tão importante. Somos profundamente sensíveis, até os mínimos detalhes, à opinião dos outros. Essa sensibilidade cria emoções que alteram nossas crenças e, por consequência, nossa maneira de agir, desviando-nos dos desejos mais intrínsecos ao nosso propósito. No início desse capítulo, vimos que as nossas escolhas expandem ou retraem nossas habilidades. Em outras palavras, isso quer dizer que quando você se deixa afetar pelas circunstâncias ou pessoas que o cercam, internamente você se retrai, usa mais cautela nas suas ações, crê um pouco menos, mantém menos contato visual, sorri de maneira um pouco suspeita, gagueja. Você se torna menos confiante, menos espontâneo. Muitas vezes, essa reação é tão sutil que nem a percebemos, mas ela faz toda a diferença nos resultados. Deixa eu lhe dar um exemplo. Gisele, aos 14 anos, deixou seu apartamento em São Paulo e saiu em busca de trabalho. Com seu book debaixo do braço, apanhou o ônibus e foi visitar as agências. Lá, cercada por profissionais de moda, ela era observada e avaliada. Fazia um comentário sobre cada detalhe do seu corpo, da sua aparência. Alguém comenta, por exemplo, que ela tem um nariz muito grande, que nunca faria uma capa de revista. Gisele está lá, presente, ouvindo tudo. Pedem para que ela desfile ali mesmo. Gisele desfila. Especialistas em moda avaliam outra vez. Ela tem um jeitinho estranho, você não acha? Alguém comenta. Depois cochicham entre eles por alguns segundos e dizem para Gisele: nós temos o telefone da tua agente. Se aparecer alguma coisa, te ligaremos. Gisele agradece cortesmente e sai. Na rua, toma o ônibus e volta para o seu apartamento. Um detalhe, eu não inventei essa história. De fato aconteceu. E o que é pior, não foi num único dia. Gisele enfrentou cenas parecidas ao longo de 8 meses. Como você imagina sobreviver 8 meses dessa forma, sem estar imune à rejeição e sem ser completamente apático ao que lhe cerca? As modelos são como calças jeans expostas na arara de uma loja, que é observada, avaliada, julgada e talvez escolhida, afirma a consultora de moda Constanza Pascolato. Mônica Monteiro, que já citei antes, avança na mesma linha. Quando elas vão fazer um teste, estão sendo provadas para um trabalho. Quando não são aprovadas, elas começam a achar que tem algum problema, que são feias ou que precisam emagrecer. É muito complicado. Essa não é apenas a realidade das modelos, essa é a realidade de todos nós, seja onde e como for. Todos nós temos de passar pela primeira milha. Nela estamos sujeitos à opinião dos outros e à nossa própria. Entender o paradoxo da apatia não significa ser indiferente ao que os outros pensam sobre nós, mas não deixar que isso seja imperativo, que se torne emocional. Não admitir que isso mude o pensamento que temos sobre nós e não permitir que isso desvie a atenção do nosso propósito. Essa atitude é fundamental em qualquer carreira, negócio ou relação. Não somos criaturas sociais, só existimos no convívio com os outros. Nesse convívio, somos objeto constante de julgamento, mas é de acordo com a maneira como nos identificamos a nós mesmos que os outros nos julgarão. Outro fator é não deixar que nossas fraquezas e nossas inseguranças obstruam nosso talento. Num extraordinário insight, a escritora Lia Luft escreveu que boa parte do tempo andamos meio às cegas, avançando por erro e tentativa, tateando entre os desafios de cada dia. Lia diz que é sobre essa terra fria ou areia traiçoeira que teremos que erguer a nossa casa pessoal, feita em parte desses materiais brutos. Nem tudo pode ser programado. Os cálculos têm resultados imprevistos. Misturamos em nós possibilidade de sonhar e necessidade de rastejar medo e fervor. Cada vez que temos consciência de infringir nosso próprio código de leis, ou mesmo dos outros, nossa tendência impulsiva é de nos julgar, autodepreciar, condenar e recriminar, anulando a nossa autoridade. Isso ocorre porque, internamente, exigimos a perfeição. Tente imaginar o que teria acontecido se Madre Teresa tivesse se recriminado pelas suas crises de fé. Entender o paradoxo da apatia é compreender que falhas, defeitos, imperfeições são normais. Todos nós carregamos uma bagagem psicológica, mas é preciso torná-la o mais leve possível. Quando pensamos em limites, os criamos. Essas restrições que impomos a nós mesmos, mesmo quando psicológicas, nos limitam tanto quanto se fossem verdadeiras. Isso é um paradoxo porque ao mesmo tempo que você analisa o que os outros falam, não pode se deixar afetar emocionalmente.
Regra 3. Evite o erro da racionalização. Nossos erros, falhas e muitas vezes até certas humilhações são inevitáveis no processo de aprendizagem e crescimento. Contudo, eles devem ser assimilados com naturalidade, ou seja, devem ser meios para um determinado fim e não um fim em si mesmo. Uma vez que eles serviram a seu propósito, devem ser deixados para trás. Se permanecermos atolados neles, eles se tornam uma desculpa e se transformam na meta final. Isso nos traz a regra 3. Evite o erro da racionalização. Em psicologia, a racionalização é compreendida como um processo que usamos para encontrar motivos lógicos e racionais aceitáveis, com os quais justificamos pensamentos e ações inaceitáveis. Num sentido mais simples, é o processo através do qual uma pessoa apresenta uma explicação que é logicamente consistente ou eticamente aceitável para uma atitude, ação, ideia ou sentimento que causa angústia. Usa-se para disfarçar verdadeiros motivos na intenção de tornar o inaceitável mais aceitável. Ou seja, você traça um propósito, mas quando vê os percalços que terá de enfrentar para realizar esse propósito, inventa uma desculpa aceitável através da qual justifica a desistência numa tentativa frustrada de não admitir o fracasso em relação a seu intento. Um exemplo maravilhoso de terceira regra nos foi dado por Esopo há mais de 2.500 anos. Ele escreveu uma fábula onde conta a história de uma raposa esfomeada e gulosa que saiu do arcal do deserto à procura de alimento. Por sorte, ela chegou à sombra deliciosa de um pequeno parreiral no encosto de uma colina. A raposa parou, olhou e viu, no alto da parreira, deliciosos cachos de uva. Lambeu os lábios e sorridente pensou: isso é exatamente o que eu sonhei o tempo todo. Ele armou o salto e pulou em direção às uvas, mas não conseguiu apanhá-las. Ela retesou o corpo e tentou outra vez. O focinho passou a 2 palmos das uvas, mas ela caiu sem nada. Tentou mais algumas vezes sem sucesso, então decidiu descansar um pouco. Porém, impaciente, passou a andar em volta procurando uma maneira mais fácil de apanhar as frutas. Enfim, decidiu por uma nova tentativa. Encolheu mais o corpo, reuniu todos os esforços e, após mais uma sequência de tentativas frustradas, olhou para as uvas com um profundo sentimento de angústia e raiva, sem saber o que fazer. Momento em que, ao instinto da fome, uniu-se uma estranha e nova sensação: a decepção, o desapontamento de não conseguir atender à sua necessidade básica. As sucessivas investidas não apenas foram em vão, como, pior que isso, provaram sua incapacidade, que lhe atormentou ainda mais. Frustrada, a raposa voltou a olhar para as uvas, refletiu e de repente chegou a uma conclusão satisfatória. Essas uvas devem estar verdes, duras e azedas, disse. Conformada, virou as costas para as uvas e para o parreiral e seguiu em busca de alimentos mais fáceis de conseguir. Quando estava a alguns metros do parreiral, ouviu um barulho. Voltou-se e foi correndo até onde havia visto as uvas, vasculhou o chão e infelizmente descobriu que eram apenas algumas folhas que havia caído. Em inúmeras situações, agimos exatamente como a raposa. Inventamos para nós mesmos a história falsa para salvar nossa estrutura interna do fracasso. A raposa sabia que devia haver alguma forma de alcançá-las, mas sabia também que, se continuasse insistindo e não conseguisse, o fracasso seria ainda pior. Ela não queria ser considerada um animal falido e derrotado. A fome era só dela e ela podia muito bem conviver com isso. O rótulo do fracasso, porém, mexia com sua essência e por isso era insuportável. Lembra da primeira regra que diz que precisamos criar imunidade à rejeição? O erro da racionalização é a forma equivocada de agir diante dessa regra, usando o paradoxo da apatia como instrumento. Grande percentual das pessoas fracassa porque, quando se depara com as primeiras dificuldades, assim como a raposa inventou desculpas para manter o autorrespeito, elas buscam razões convincentes, ainda que falsas, para justificar suas atitudes e fracassos. Elas criam explicações altamente descaracterizadas para justificar sua frustração. Madre Teresa poderia ter justificado sua desistência de maneira convincente com a sua crise espiritual. Einstein com a gravidez da namorada, a situação financeira dos seus pais, as desavenças com seus professores. Gisele poderia ter voltado para casa e ter dito a seus pais que, infelizmente, a opinião dos profissionais da moda lhe tirava qualquer perspectiva de realizar seu sonho. O mundo os compreenderia perfeitamente. Quando observamos a ação das pessoas diante de um grande desafio, o que vemos basicamente é que elas se dividem em 2 grupos. Um enfrenta as pressões com persistência, insiste em seus propósitos, reforça e reafirma sua guarda, tenta incansáveis alternativas até atingir seu intento. Encara os desafios com coragem, provoca experiências transformadoras, intensas e radicais na sua visão de mundo e na sua forma de viver. E qual o resultado obtido? Esse processo eleva os níveis de crescimento espiritual, desperta potenciais incontroláveis
inconscientes, como a sabedoria, paixão, entusiasmo e ativa outras habilidades inatas que estão escondidas em nós. Esse é o tipo de pessoa que vê tudo como uma chance para mudar, vê suas experiências como uma oportunidade natural de crescimento. Cada desafio é uma oportunidade de aprender, expandir e evoluir. O outro grupo, a grande maioria, é daqueles que cometem o erro da racionalização. Essas pessoas usam a razão para inventar uma explicação consistente e aceitável para isentar-se diante de si e dos outros do conceito de fracasso. Quando não conseguem realizar seus negócios, acusam as circunstâncias. Quando não atingem um intento, tendem a denegri-lo na tentativa de diminuir a gravidade do seu insucesso. Essas pessoas são controladas pelo pensamento e emoções. Suas ações são limitadas pela sua própria crença. Elas são vítimas das circunstâncias, escravos das causas externas sobre as quais não têm controle. Na verdade, são escravos das limitações que elas se impõem. Essa deficiência precisa ser rompida para que possamos expandir nosso potencial. A constante necessidade em justificar-se diante da vida, em arranjar desculpas para negar nossa responsabilidade, é o que leva a maioria das pessoas ao fracasso. Se você descobriu que não usa seu talento porque seu chefe não lhe dá abertura, porque há mediocridade à sua volta, ou porque sente preguiça, talvez, como a raposa, você está sendo vítima do erro da racionalização. Bom, pessoal, encerramos aqui o capítulo 4 do livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri. Espero que estejam gostando do conteúdo desse canal e se tiver algum livro ou algum resumo que vocês queiram ver por aqui, deixe um comentário pra gente, escreve o que você gostaria de ver aqui no canal, o que você tá gostando, o que não tá gostando e se inscrevam para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Poderosamente.